E aí, gurizada que acompanha o canal Rancho LW, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, no vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre incubação. Para quem não me conhece, me chamo Luiz, sou acadêmico de zootecnia, proprietário aqui no Rancho LW. E eu vou estar falando, pessoal, alguns pontos muito importantes sobre incubação artificial, ou seja, na chocadeira. Alguns mitos, romper com alguns pensamentos que não são verdadeiros, que não ajudam na incubação, vou falar os pontos-chave que a gente tem que observar. E muito mais nesse vídeo que eu vou tentar ser bastante direto, mas muito informativo para vocês. Então assistam ele inteiro. Chega de perder pintinho na chocadeira, chega de ter problema com esse tipo de equipamento. Bora lá? Bom, pessoal, vou usar de fundo aqui a nossa chocadeira, tá? Ela tá com um pouquinho de pó que a gente tá limpando aqui hoje o nosso depósito. É uma prêmio ecológica, tá? Essa aqui é a IP130, tá? E a gente tá com ovos aí para eclodir, então eles estão eclodindo hoje, a gente tirou os roletes dela, enfim. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre funcionamento de chocadeira, a gente tem um vídeo falando sobre isso aqui no canal, mas hoje é sobre a incubação em si, não sobre essa chocadeira, né? Bom, pessoal, eu acredito que um dos principais fatores, ó, que então a gente tá já com os ovos prontos para eclosão, eu vou fechar aqui para não abrir muito, é justamente esse que eu fiz agora. Muitas vezes nós temos ânsia de ficar abrindo muito a chocadeira. E a gente não pode ter tanta variação de temperatura e umidade aqui dentro. Então uma das dicas já fundamentais é não fique abrindo muito a chocadeira, no máximo uma vez por dia, certo? Para evitar essa troca de temperatura. Imagina que cada vez que você abre, a umidade e a temperatura que estavam lá dentro em ambiente controlado são perdidas para o ambiente. Até recuperar isso vai um tempo. E os embriões, eles sofrem, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Uma incubação de qualidade começa com ovos de qualidade. Então a gente não pode imaginar, pessoal, aqui eu tenho alguns exemplos para mostrar para vocês, que ovos muito sujos, por exemplo, estilo esse aqui, vão gerar boas incubações, tá? Porque o ovo ele é poroso, então por mais que ele tenha uma resistência, os poros dele são caminho para micro-organismo também. Então a gente tem que prezar por ovos limpos. Eles podem ter uma ou outra sujeirinha? Podem, mas eles têm que ser majoritariamente limpos. Esses que eu mostrei são de aves aquáticas, então é mais chato de manter limpo. Mas ó, um ovo de galinha aqui, ó, recém tirado do ninho, 100% limpo, só com a nossa marcaçãozinha aqui. Então a nossa incubação de qualidade ela vai começar com um bom ninho, que tenha uma boa forração, que não seja um ambiente sujo, né? Que não seja um ambiente cheio de barro. Então a gente tem que cuidar do ninho. Aqui, por exemplo, ó, a gente está com um ovinho ali dentro do ninho, desses sebrites nossos aqui. Então o ninho ele é bem espaçoso, lá no cantinho, no lugar escuro, bem cheio de cepilho. Não tem como o ovo que chegar lá tá sujo, porque o ambiente está controlado, está bem limpinho. Diferentemente de quando você tem um local, um ninho, com muito barro, onde as galinhas fazem as fezes, as necessidades, então você vai ter uma incidência maior de ovos sujos. Outro fator bastante importante é a frequência de coleta dos ovos. Você não pode deixar para coletar os ovos só em um momento do dia, porque aí eles vão ficar muito tempo no ambiente. E quanto mais tempo no ambiente, maior o risco de uma contaminação, maior o risco de uma outra galinha no ninho para bater esse ovo, ele ter trinca, né? Então, quanto mais tempo no ambiente, maiores os riscos de nós encontrarmos problemas, sejam eles de sujeira, de micro-organismos ou mesmo de trincas nesses ovos. Então aí eu recomendo pelo menos umas 3 colheitas de ovos por dia, mas se você tiver disponibilidade, tiver tempo de fazer isso mais vezes, faça, né? Quanto mais, melhor. E não só na questão do ninho, né, pessoal, mas as próprias matrizes. Então você tem que dar uma ração bem balanceada, você tem que proporcionar um ambiente que não gere estresse, um ambiente limpo, sem doenças, porque tudo isso vai influenciar lá na incubação. Então não é só o ponto de você colocar os ovos, tem todos esses fatores. Aves muito novas, aves muito velhas, ovos com problemas. Então existem muitos fatores que vão influenciar o nosso desempenho lá na hora da chocadeira. Aqui a gente tem alguns ovos que estão separados e outro fator bastante importante é a idade desses ovos. Com qual tempo que eu coloco para chocar? Na sua criação, e aqui eu estou falando para criadores que não estão trabalhando em nível industrial, até 14 dias de vida, você pode colocar os ovos, 14 dias de vida é brincadeira, né? 14 dias de idade. Você pode colocar os para incubar. Ovos para envio, o ideal é que seja de uma semana, porque ele vai ter um tempo ali no transporte e tal. Então até 14 dias eles têm um bom desempenho.
Luiz, eu coloquei ovos aqui de 20, 30 dias para chocar e ok. Claro que se bem acomodados, bem armazenados, a durabilidade do ovo é maior, né? Desde que ele esteja limpo. Então, local, né, de armazenagem desse ovo tem que ser em temperatura que não seja muito quente. Então, ali entre 18 e 21 graus, com uma boa incidência de troca de ar, porque o ovo é poroso, ele respira. Né? Não pode ter incidência direta de luz do sol, não pode ser em um local úmido. De preferência, aqui a gente colocou porque a gente já vai colocar para chocar, mas de preferência em bandejas plásticas que podem ser limpas, né? Podem ser desinfetadas. Então, o armazenamento dos ovos também é um procedimento muito importante. Sempre com as pontas para baixo, para manter a estabilidade da câmara de ar. Sempre que possível, faça umas 2 vezes por dia esse movimento aqui, ó. Um movimento horizontal nesses ovos, para evitar que a gente tenha a gema ou a clara ou os componentes internos dos ovos grudados em uma das extremidades, né? Então esses fatores são muito importantes. Passando novamente, daí agora para o momento que nós vamos pôr na chocadeira. Quantos de vocês acham que a gente precisa desligar a rolagem no início da chocada? Eu acredito que a maioria de nós pensamos assim. E eu sei porque eu pensava assim também. Porque algumas marcas de chocadeira indicam pra gente que não pode ligar a rolagem dos ovos desde o primeiro dia, o que é mentira, tá? E isso é uma coisa legal que a Prêmio Ecológica faz. A Prêmio Ecológica, para quem não sabe, é uma parceiraça aqui do canal. A gente tem até um cupom, pessoal, e vejam, esse cupom é fantástico. Vocês têm lá no site da Prêmio Ecológica o cupom Rancho LW, que dá muitas vantagens, dá frete grátis, dá 5% de desconto, a gente ganha brinde. Então quem for comprar, compra a Prêmio Ecológica, que é uma marca responsável, melhor marca de chocadeira do mercado, e vai ganhar vários pontos de promoção, de vantagens aí, graças à parceria com o Rancho LW. E a Prêmio é uma das chocadeiras que fala que a gente tem que ligar a rolagem desde o primeiro dia. Por quê? A gente está simulando o que a galinha faria. Vocês acham mesmo que nos 2, 3 primeiros dias de incubação a galinha não mexe os ovos? Claro que mexe. E aí, se a gente tem uma chocadeira que você não liga a rolagem nos primeiros dias, você vai fazer a ovoscopia dos ovos, você vai ver o embrião grudado numa das extremidades. Você vê um buracão branco e o embrião só num lado do ovo. Isso é ruim, isso atrapalha o momento que ele vai eclodir. Então a gente tem que cuidar, tem que ter a viragem dos ovos desde o primeiro dia, certo? E Luiz, quantas viragens? Olha, eu indico pelo menos uma viragem a cada meia hora. Tá? Existem trabalhos científicos que eles falam que os ovos deveriam ser virados até 96 vezes por dia. Então, olha, é muita viragem mesmo, certo? Outro fator bastante importante é quando a gente fala perto da eclosão, né? Então, vamos usar como base aqui ovos de galinha. São 21 dias de incubação, certo? Então, rolando ali desde o primeiro dia, perto da incubação, eu acho interessante desligar, tá? 1, 2 dias antes da incubação, da eclosão, você desliga a rolagem para que o embrião ali se acomode próximo à câmara de ar e bica ali na câmara de ar. Às vezes, se a gente liga a rolagem e deixa ela funcionando até o dia da eclosão, a gente pode ter um probleminha aí na hora do pintinho bicar. Tem criadores que ligam até o último dia, fica normal, e aí quando vê o ovinho bicado, tira e põe para eclodir numa nascedeira, que também é um manejo bastante interessante, mas também não há problema de você fazer com que esses ovos nasçam na chocadeira, principalmente se for um modelo como esse aqui da Prêmio, né, que você tem a possibilidade de tirar os roletes, né, que são o que faz a rolagem dos ovos, e deixar os ovos ali paradinhos por dentro. Outras chocadeiras você não tem essa possibilidade. Então é a vantagem também da Prêmio, né? Então, como eu falei, não vou fazer muita propaganda aqui, mas é a melhor chocadeira do mercado do Brasil. O projeto otimizado, o material utilizado é o melhor, enfim. Tem vídeo sobre aqui. Temperatura e umidade também é extremamente importante. A temperatura, ela tem que estar ali em torno de 37,5, 37,8, tá? Ela pode variar até uns 38 graus, mas abaixo de 37,5 não. E acima de 38 também é muito, certo? Então essa é a temperatura que tem que se manter constante. Você precisa aferir a temperatura, não só pelo que fala no termostato aqui, mas é importante você ter um termigrômetro, certo? Aqui dentro, e também um termômetro de vidro. Então, no nosso caso, na nossa chocadeira, a gente tem abertura para pôr o termômetro de vidro aqui e fazer essa aferição, né? Para garantir realmente que o que marca no termostato ali é o que está acontecendo realmente na chocadeira, porque existe variação do que está ali mostrando no termostato, então a gente tem que ter outros métodos. Sobre a umidade,
Novamente, vou usar o ovo de galinha como parâmetro, mas a umidade no início da incubação, de 0 a 18 dias, tem que estar entre 55% e 60%. Nos últimos 3 dias é importante a gente fazer um aumento dessa umidade, indo aí para 65% até no máximo 70%. Muitas vezes nós temos ovos que você vai olhar lá e o embrião está perfeitamente desenvolvido, mas ele não eclode. Às vezes, na maioria das vezes, é problema com umidade. Então, às vezes a umidade está muito baixa. Como que eu sei quanto que eu meço de umidade? Existem chocadeiras que mostram a umidade lá dentro, né? Existem métodos, igual a Premium tem, mas o termohigrômetro também é um parâmetro para que a gente veja, né? Então, também é importante aferir a umidade e ter esse aumento da umidade nos últimos 3 dias. É algo que a gente bate bastante a tecla no meu curso lá no Rancho LW também, né? Ventilação, a chocadeira tem que ventilar, tem que ter essa troca de gases. Então esses ovos eles produzem gás carbônico que tem que sair, tem que entrar oxigênio aqui dentro. Então uma chocadeira às vezes muito fechada, que não tenha boa saída de ar, você vai ter problema, porque os embriões eles vão ficar sem oxigênio. Também cuidar com a troca de ar, né? Limpar ou não limpar os ovos antes de pôr para incubar? É uma boa pergunta, né? Existem alguns desinfetantes que fazem com que a limpeza desses ovos seja úmida, porém, né, se você não tem esses desinfetantes que são próprios para essa limpeza, então existem alguns com base em amônia quaternária, enfim, o que eu indico é, não molhe o ovo, passe um pano seco para tirar as sujeiras ali de cima, ovos muito sujos descarta, não põe para incubar, e se tiver alguma sujeirinha que não sai, o pano levemente umedecido, mas não molha, né? E também, se for molhar, use esses desinfetantes, né, da maneira certa, diluição certa. O que eu tenho que fazer, pessoal? Antes de pôr ovo para incubar também, uma ovoscopia no ovo, né? Ver se a câmara de ar está estável, se não tem rachadura, se não é muito poroso o ovo, muito importante de ser olhado, né? Outro fator extremamente importante são as ovoscopias, né? Fazer ovoscopia aí com 7 dias, com 14 dias, próxima incubação, para ver se está ocorrendo tudo bem, como que está esse embrião, enfim. Mas eu acho que um dos principais erros, né, quando a gente fala de incubação é qualidade de ovo posto, problema de não ligar a viragem desde os primeiros dias e a ausência desse aumento da umidade nos últimos 3. Se eu pudesse falar para vocês quais são os principais erros, são esses. Tá? Então, atenção a esses erros. Nós temos alguns posts, pessoal, lá no nosso blog, onde a gente fala isso de uma maneira clara também e escrita para vocês. Se vocês tiverem outras dúvidas, perguntas, deixem aqui. Mas eu acredito que isso que eu falei é o principal. Existem realmente, pessoal, inúmeros problemas. Incubação é um negócio que no início é realmente difícil. Mas seguindo os conceitos e os preceitos certos, dá muito certo de verdade, tá? Se vocês tiverem dúvidas, como eu falei, deixem nos comentários. No nosso curso do rancho, a gente bate bastante nessas teclas, então se você quer se especializar, faça o nosso curso, né? Se você tiver que comprar uma chocadeira, qual eu indico? Prêmio Ecológica, usando o cupom RANCHOLW, vai aparecer na tela aí para vocês, vai aparecer na descrição do vídeo, enfim. É a melhor, não tem o que fazer. E é isso aí, se vocês quiserem mais vídeos sobre incubação também, não quero me alongar muito, quero ser direto ao ponto. Forte abraço, deixem aí, né, que eu vou gravar mais se vocês quiserem. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Se não for inscrito nesse canal, se inscreva, deixe um comentário, compartilhe com os amigos. Até a próxima, valeu!